Então vamos começar a ver os penteados e tipos de cabelo no século XIX, década a década. A moda de uma década, né, de um período, ela quase sempre nega a moda do período anterior. 1980, qual era a moda? Lembra da Madonna, da Cyndi Lauper? Era sombra roxa, aqueles cabelos enormes, aqueles brincos gigantescos, né? E aí, o que foi a moda da década de 90, do século 20, 1990? Aquele cabelo mais liso, escorrido, as roupas mais sóbrias, né? Então, brincos menores, ou então aquele escorridinho mais magrinho. Então, normalmente, uma moda de um período nega a moda do período anterior. Então, se a gente for ao século XVIII, né? Já vamos falar do XIX, mas vamos no século XVIII. Vocês sabem que os cabelos no século XVIII, não só os cabelos, mas a moda de maneira geral, era uma moda extravagante, sobretudo quanto mais dinheiro você tinha, né? Se você era da aristocracia, né? Se você era um dos nobres. Panier, vestidos enormes, as mulheres com aquelas perucas enormes que parecem uma escultura, os homens também de peruca. E com a Revolução Francesa, há um grande cisma, né? Uma grande diferenciação. O mundo muda de maneira geral, inclusive a moda também vai influenciar isso. Então eu falei para vocês, inclusive tem um vídeo aqui falando sobre moda masculina no século XIX, que eu também falava um pouquinho brevemente sobre os cabelos. Eu falava que os homens que usavam perucas, né, essas perucas enormes, aí na passagem então do século XVIII para o século XIX, os homens vão começar a usar o seu cabelo natural e um cabelo mais curto. E ao longo do século XIX, o cabelo dos homens não muda muito, é um cabelo curto. Não vou falar aqui sobre homens hoje, vou falar sobre mulheres. Então, gente, no início do século XIX, ou seja, os 1800 e pouco, 1801, 1802, 1805, 1810, ele é radicalmente diferente do século XVIII. E as mulheres, elas não estão mais usando aquelas perucas brancas com aquelas esculturas na cabeça. Elas estão usando o seu cabelo ao natural. E eu queria dizer para vocês também que vocês sabem que essa passagem do século XVIII para o século XIX, e o início aí do século XIX, é o período do neoclassicismo. O que é o neoclassicismo? É uma revisita, você está revisitando o classicismo. Que é o classicismo? É esse período do Renascimento, esse período clássico da história europeia, em que já se valorizava essa cultura greco-romana. Então é engraçado isso, porque você vê que o classicismo dos 1500, ele já era uma revisita que você estava fazendo ao período greco-romano, e agora você está fazendo um neoclassicismo, é a revisita da revisita, lá no século XIX. Mas o que vocês podem perceber é que a moda no início do século XIX são daqueles vestidos com a cintura império, que a cintura, deixa eu pôr um pouco mais para trás para vocês poderem ver. A cintura império é aquela cintura que vem aqui embaixo do peito e o vestido desce fluido para baixo, como se fosse uma camisola, como se fosse esses vestidos da antiguidade clássica, né? E normalmente brancos, até porque as pessoas interpretavam as estátuas greco-romanas como estátuas de mármore branco. Por que eu falo interpretavam? É porque isso, inclusive, foi um choque para mim. Fiquei muito chocada mesmo, fiquei até um pouco depressiva. Mas, ao longo do período do Renascimento, em que já se pegavam muito dessas estátuas greco-romanas para se colocar em vários gabinetes de curiosidade, e depois mais com força no século XIX, quando a arqueologia vem com mais força, né? Quando se vira realmente uma disciplina e um trabalho, né? Uma profissão de arqueólogo, em que eles vão a campo no Egito, na Grécia, em Roma, na Jordânia, todo lugar aí que o Império Romano esteve, e que eles vão buscando essas estátuas antigas, eles encontram essas estátuas de mármore todas brancas. E a gente achava, né? A gente achava que o período clássico, né? A gente achava que a Grécia antiga era uma coisa clean, bonito, negócio branco chique, sabe? Uma coisa assim, sem muito estardalhaço, sem muito bafafá. E aqueles vestidos fluidos que as mulheres usavam, né? Aqueles tecidos. E uma coisa assim, menos é mais. Era essa a impressão que passava. Depois é que se veio descobrir, né? Hoje em dia já está uma coisa disseminada,
que as estátuas, sobretudo as gregas, tá? Que os romanos depois eles copiam muito os gregos. Elas eram todas coloridas, né? Então elas ficaram brancas com o tempo, o mármore ficou branco porque a tinta se perdeu com o tempo, né? Mas elas eram todas coloridas. Eu fiz esse parênteses só para dizer para vocês que no século XIX, quando eles estavam revisitando essa Grécia e essa Roma antiga, ainda havia essa ideia de que era tudo branco, né? Então, por isso, esses vestidos quase sempre de tecidos claros, né? Ou branco mesmo, ou então begezinho mais claro, né? E é interessante que, por vezes, o tecido era muito transparente, né? E você tinha que colocar algumas anáguas por baixo, porque para não mostrar algumas coisas. E caso a mulher não estivesse usando... porque vocês sabem que o corset, né, o espartilho do século XVIII se chamava stays, já mostrei para vocês. E algumas pessoas achavam que nessa passagem aí, né, da virada aí do século XVIII para o século XIX, com esses vestidos fluidos, algumas pessoas chegavam a supor que as mulheres não usavam o espartilho, né? Mas uma ou outra até que não usava, mas de maneira geral usava sim um espartilho próprio do período, que é um espartilho curtinho, ele é quase como se fosse um sutiã, que ele não desce pela barriga, ele só vem até aqui, tem a alçazinha aqui, e ele vem aqui e cobre o peito. Até eu já fiz aqui um vídeo na casa da Helena, aquela russa que faz algumas roupas, né? E como ela me vestiu com essas roupas aí do início do século XIX, 1810, 1815, ela colocou em mim esse espartilho curto aí do início do século XIX. Mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens de algumas mulheres desse período. Parece até que o bico do seio tá aparecendo, que a auréola tá aparecendo, porque algumas pareciam que não estavam usando nada por baixo e o tecido era muito, muito transparente. Tipo isso aqui, que é muito transparente, né? E às vezes até algumas coisas apareciam. Vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Então, inclusive, nesse período, tinha algumas pessoas que faziam caricaturas, né? Que chegavam a mostrar algumas mulheres aí mostrando não só essa parte do corpo, mas algumas outras partes do corpo quando ventava um pouco mais e a roupa colava um pouco mais no corpo, porque o tecido era realmente muito diáfano. Por que era muito diáfano? Por isso, porque era uma revisita ao classicismo. Tô falando para vocês do neoclassicismo. Por que tô falando para vocês tanto sobre o neoclassicismo? Porque os cabelos também eram cabelos que lembravam esses penteados das estátuas greco-romanas, né? A Tupá Guerra, que é a minha amiga, ela sabe fazer um penteado desse. E eu que falei para vocês que não vou ficar me aventurando aqui a fazer nada para vocês, porque não sei fazer nem trança, que dirá um negócio desse. Mas Tupá me falou que esses cabelos é um dos cabelos mais fáceis de se fazer, tá? Eu vou até buscar com ela o link que ela usou e ponho o link aqui embaixo para vocês verem. Mas eram normalmente cabelos que tinham umas faixas, tá certo? Tinha alguns cachinhos aqui, o cabelo cacheado é o melhor cabelo para se fazer esse tipo de penteado, né? O cabelo quando é mais cheio e mais armado. Fica melhor esse penteado neoclássico. E lembrando para vocês que esse é um período em que a Europa está cada vez mais ganhando possessões, né, e colônias no mundo como um todo, tanto na África quanto na Ásia. Então, nesse período, havia uma influência muito grande da moda europeia, nos cabelos das mulheres, que a gente está falando de cabelo de mulher aqui hoje, né, de turbantes. Então, esse período aí, esse início do século XIX, é um período em que as mulheres usavam muito turbante. Eu sei que aqui no Brasil houve uma grita muito grande com essa história do turbante, porque ele é uma característica muito forte da cultura africana. Mas saibam que as mulheres brancas do século XIX, do início do século XIX, na Europa e aqui no Brasil também, né, porque a moda também influenciava, elas usavam muitos turbantes. Turbantes e, por vezes, penas no turbante, tá? Eu vou trazer aqui alguns penteados para vocês verem. E aí nós temos a década de 20, né, de 1820, em que esses cachinhos continuam. E nós chegamos na década de 30, de 1830. Eu quero que vocês reparem, inclusive, eu vou trazer aqui um vídeo para vocês. Um dia eu tinha que fazer uma homenagem a esse vídeo que eu vou falar aqui, tá? Já falei para vocês que existe uma pessoa chamada Karolina Zebrowska. Ela tem um canal no YouTube, ela é polonesa e ela sabe muito sobre moda histórica e eu aconselho muito os vídeos dela.
Esse vídeo específico que eu vou falar aqui pra vocês é ela desenhando, eu não sei se é ela desenhando ou se ela contratou alguém, mas é um desses vídeos que se chama Draw My Life, que você desenha o vídeo, uma animaçãozinha, né, desenhada, em que ela vai década a década do século XIX, desde 1800 até a passagenzinha aí para o século XX, até 1890, 1900, em que ela vai mostrando a moda, ela vai estar falando de roupa. No século XIX. Mas ao mostrar a moda, ela fala bastante sobre os cabelos também, que iam com cada moda de cada década, né? Então eu vou trazer aqui algumas imagens desse vídeo pra vocês, até porque eu também estou citando um pouquinho de roupa aqui, né? Falei aí desses vestidos mais diáfanos e com a cintura império aí do início do século XIX. Então, à medida que o século XIX vai avançando aí, 1815 agora, 1818, os vestidos eles vão ficando menos diáfanos e ganhando um pouco mais de estrutura, né? As saias vão, inclusive, aumentando um pouco o diâmetro. E os cabelos vão cada vez mais se aproximando e as ornamentações da roupa vão aumentando e os cabelos também vão ficando cada vez mais ornamentados, até que nós chegamos na famigerada década de 1830. Por que eu falo famigerada década de 1830? Um dia eu queria fazer um vídeo aqui só sobre essa década pra vocês. Porque é a pior década. Eu não sei se vocês gostam, tá? Vocês aí tirem suas conclusões e coloquem aí nos comentários. Mas a década de 1830, ela é uma década muito extravagante. O que tá acontecendo? Falei pra vocês que na passagenzinha aí no início do século XIX os vestidos eram mais retos, né? A cintura era império e eles eram mais diáfanos, mais leves, mas eu falei que à medida que o tempo vai passando os vestidos vão voltando a aumentar e aí na década de 30 eles já estão maiorzinhos, né? O volume da saia já cresceu. Existe crinolina? Não existe crinolina ainda. Então, para você ter essa saia que você tá vendo aí na década de 30, de 1830, você tem que botar muita anágua por baixo, né? Inclusive algumas anáguas, elas eram cordadas. Como assim cordadas? Elas tinham corda por dentro do tecido para ela ficar com uma estrutura mais rígida, a anágua ficar mais durinha, sabe? Para poder armar mais o vestido. Depois aqui com o advento da crinolina que você consegue colocar aros, né, primeiro com fios de cavalo, por isso crina, por isso crinolina, mas depois quando você consegue colocar aros de metal, olha aí o ganho, você consegue fazer um diâmetro da saia na década de 50 e 60 muito grande. A gente vai ver isso aí mais pra frente. Mas nessa época, por enquanto, a saia já aumentou um pouco, a custa de quê? A custa de muita anágua, de muito tecido grosso, inclusive dessas anáguas cordadas lá por baixo. E a ornamentação dos vestidos também está aumentando muito. A cintura, que era essa cintura impéria, ela tá descendo, né? Ela tá vindo mais para baixo, né? Chegando próxima aí à cintura normal do corpo humano, que fica onde? Que fica na região da cintura do corpo humano, né? Mais para baixo. E o que é lamentável? As mangas estão enormes, mas assim... Olha, gente, um negócio lamentável. Eu acho muito feio. Eu não sei se vocês lembram da década de 80, de 1980, que nas roupas existia aquela ombreira, né? Eu já achava aquilo feio, né? Eu já achava a ombreira um negócio meio feio. Imagina essas mangas de 1830, que é um negócio enorme. E aí, como vocês sabem, existe roupa diurna e existe roupa noturna. A roupa diurna, ela é mais fechada, lembra? E chapéuzinho na rua e cabelo preso, lembra? Então vamos ver aqui alguns vestidos de 1830 diurnos, eles são horríveis. Eu acho uma coisa horrorosa, porque a manga não é só cheia aqui assim não, algumas mangas chegavam a vir até aqui embaixo, aqui no meio do cotovelo, e como se não bastasse uma manga assim, que o negócio vem aqui assim, né? Como se você fosse um armário, ainda tinha algumas ornamentações assim em V por cima, ou botava um chale por cima, ou colocava uns parangolé para poder ornar o vestido. Ainda tinha o chapéuzinho, o famigerado boné de dia, né? Esses são os vestidos diurnos, né? Os vestidos de dia. Os noturnos, eles não são tão feios. Eles são feios, mas eles não são tão feios. Porque eles têm essa manga muito bufante, mas, como eu falei pra vocês, à noite o vestido é mais decotado, você mostra um pouco mais do colo e mostra o braço. Então a manga ela é cheia, mas ela para aqui assim, tá? E você mostra um pouco mais aqui do colo, não fica tão horroroso, tá bom?
E aí nós vamos ver agora os cabelos da década de 1830, porque é o ó. Por que é o ó? Porque é um cabelo, gente, que tem cachinhos aqui na frente. Como é que isso é feito? Eu não devia mexer no meu cabelo, porque eu tô com pouco cabelo. Mas você separa essa parte aqui, ó. Você pega duas partes aqui pra frente, né? E o resto você prende lá pra trás, porque você vai fazer altas esculturas no seu cabelo lá atrás, tá? Não vou fazer tutorial aqui, porque eu não sei fazer. Mas essa parte aqui da frente, você vai fazer os cachinhos nessa parte aqui da frente, tá bom? Você vai enrolar, vai ficar cheio de cachinho aqui na frente. E o cabelo tem que estar bem dividido no meio. Eu não sei vocês, mas assim, eu prefiro meu cabelo dividido mais pro lado do que pro meio. Hoje até um pouco aqui pro meio, porque eu sou mãe, não tenho muito tempo de fazer nada. Não passei nem batom, não passei nem maquiagem, nem penteei o cabelo direito. E tô aqui desse jeito que eu tenho que correr. Mas eu prefiro meu cabelo separado aqui mais pra lateral do que pro meio. Então eu acho que meu cabelo dividido no meio eu já fico com cara de Maria Mijona. Se eu tivesse esses cachinhos aqui na frente, então, menina, ia ficar horrorosa mesmo. Mas é a moda do período, é o cabelo do período. E é uma coisa que acontece muito com os filmes, que eu já falei também aqui pra vocês. Os filmes, por vezes, eles erram muito, não só em roupa histórica, né, no historicamente correto, mas também erram muito em cabelo. Por quê? Porque os filmes querem se vender, eles querem que as pessoas vejam os filmes, e eles, por vezes, querem que as mulheres fiquem bonitas, que as mulheres fiquem sexy. E é o que eu tô falando pra vocês, hoje em dia, né, no século, quer dizer, hoje em dia, digamos, década de 90, que é século 20. Mas hoje em dia, século 21 ainda, o cabelo que é considerado bonito é um cabelo solto, não é isso? A gente não sabe como é que é hoje em dia, como é que é isso? Cabelo solto é que é cabelo bonito, cabelo bem cheio é que é cabelo bonito, solto, cheio, dividido aqui na lateral. Então, por vezes, eles fazem isso, deixam as atrizes com cabelo solto para elas ficarem bonitas nos filmes, né? Mas tá errado, tá errado. Inclusive, eu quero até pesquisar, eu nunca li Orgulho e Preconceito, eu só vi o filme, né? Mas comentei com vocês que eu achei um absurdo a Elizabeth Bennet, né, a atriz principal, a personagem principal, chegar na casa lá dos ricaços, depois de um período aí que ela andou quilômetros e quilômetros até a casa dos ricaços, em que ela chega com o cabelo solto. E aí vocês aí, que tem vários defensores da Jane Austen e da Elizabeth Bennet, vocês vieram defender ela, dizer, Lídia, não fala mal não, porque ela estava com o cabelo solto por algumas razões. Primeiro porque ela veio andando, né, e aí quilômetros e quilômetros que ela veio andando, e por causa da personalidade da personagem, da Elizabeth, que era uma pessoa que ligava menos para essas normas e condutas aí do período que ela estava vivendo, então era justamente uma cena para mostrar que ela não era tão ligada aí nessas convenções. Tá, eu sei, mas será que o cabelo não podia estar meio preso, meio solto, né? Porque totalmente solto do jeito que tava. Lembra que eu falei pra vocês que o cabelo era uma coisa meio sexual? Cara, é como se ela tivesse lá com essa blusa daqui que eu tô usando, sem sutiã por baixo, né? Como se ela tivesse com as coisas aparecendo, né? Realmente seria muito provocativo da parte dela fazer isso com o cabelo. E aí, o que eu falei? Eu não li o livro, mas eu queria achar no livro essa passagem para ver se a Jane Austen escreveu que a menina estava com o cabelo solto. Eu queria achar isso, não vou achar isso. Se eu achar antes de editar esse vídeo, eu coloco aqui, tá? E se eu não achar, vocês, por favor, comentem aqui embaixo quem tenha lido o livro. Mas acho um absurdo quando eu vejo nesses filmes de época gente com cabelo solto. Eu, inclusive, sigo uma moça no Instagram, que eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem. Ela fala bastante sobre maquiagem, cabelo, ela faz muita análise de filme, de série, de seriado, né, essas coisas. E ela comenta com raiva, com muita raiva, essa história de cabelo solto. E também esse pessoal que divide o cabelo aqui, ó, na lateral, do jeito que eu gosto, ao invés de ser no meio. Cabelo dividido na lateral é uma coisa muito recente na história do hairstyle do mundo, tá? Normalmente o cabelo, ou ele não tinha divisão nenhuma, porque estava totalmente puxado assim para trás, né? Ou então porque tinha uma franja na frente, também franja é uma coisa rara, tá? Mas vou te mostrar os períodos em que ela aparece.
Ou então o cabelo tá dividido no meio, tá? Embora seja feio, embora você fique com cara de Maria Mijona, mas é a moda do período, tá bom? E aí, gente, eu queria falar com vocês mais uma vez de uma pessoa que eu já citei antes, aquela holandesa que eu falei pra vocês que se chama Lee Ann. A Lee Ann, que eu já mostrei aqui o canal dela pra vocês, ela tem vários vestidos lindos, maravilhosos, já mostrei pra vocês. Ela faz várias reencenações históricas, né? Faz algumas coisas, eventos de Living History, faz roupas incríveis. E ela sabe fazer esses cabelos de 1830. E ela não só sabe fazer, como ela tem vídeos que mostram o tutorial de como se faz. Eu até gravei aqui alguns pedaços para poder mostrar para vocês. Por quê? Porque eu falei para vocês que essa parte da frente não era dividida e você fazia esses cachinhos. Aí você vai me falar, como é que fazia cachinho se não tinha Babyliss naquela época, não tinha energia elétrica para você ligar a tomada e fazer Babyliss? Gente, eles tinham um pedacinho de metal redondo, né, comprido e redondo, que eles esquentavam no fogo e faziam lá no cabelo, tá bom? Enrolavam e faziam. Inclusive, vou trazer também mais uma cena de filme para vocês, que é daquele filme Pequenas Mulheres, né? Adoráveis Mulheres, Little Woman, Adoráveis Mulheres, que é o nome, em que as irmãs estão fazendo cabelo com alguns cachinhos. Nem é década de 1830, é década de 1860. Porque é durante o período da Guerra Civil Americana, nos Estados Unidos. Mas essa história de cachinho é uma coisa que durou muito, e elas estão fazendo cachinho no cabelo delas, e com esse método. Inclusive, uma das irmãs fica muito tempo segurando o negócio no cabelo da outra, e ela perde um pedaço do cabelo, tá igual a mim, perdendo bastante cabelo aí, tá? Então é assim que elas faziam esses cachinhos, tá bom? Mesmo sem energia elétrica e sem Babyliss. Aí você me perguntar, e qual o produto que ela usava para manter o cachinho? Qual é o mousse, o produto? O que ela fazia? Qual era a mistureba que ela fazia com creme? Com lá? Não sei, mas Pauline sabe no canal A Modista do Desterro, tá bom? Ela sabe, eu não sei. Depois eu assisto lá e aprendo e trago para vocês aqui. Deve ser algum amido de milho, alguma coisa de batata, algum óleo, alguma coisa aí da vida. Né? Produtos naturais que existiam na época que você podia usar, né? Para poder fazer o cabelo aí. Mas isso é a parte da frente do cabelo de 1830. O que acontece com aquele cabelo que fazia uma escultura para cima? A Liane mostra, e ela inclusive mostra um tecido, uma tela, ela usa uma tela bem grossinha, que ela faz uma volta assim com a tela e costura, né? Então você faz assim esse desenho, e ela cola cabelo, né? Ela nem cola, costura cabelo dessa tela, cabelo da mesma cor do dela, ou seja, naquela época se usava aplique, já se usava aplique, e a gente vai falar aqui bastante sobre aplique para vocês. E aí ela consegue fazer essas esculturas na cabeça. E em 1830, né, a década de 1830, é uma década com esses cabelos horrorosos, porque não só tem esses cachinhos na frente, dividido no meio, como tem essas esculturas doidas na cabeça. Essas esculturas que fazem esse desenho, e ainda por cima, normalmente tem uma trança com o cabelo delas, ou com o aplique trançado, que passava dando uma volta assim por cima desses troços, tá? E de dia, como se não bastasse, ainda tinha aquele boné por cima dessas coisas aí. É claro que quanto maior o cabelo, mais elaborado o cabelo, é para eventos noturnos, né? Um jantar, um baile, alguma coisa. E aí uma coisa interessante que eu gosto de frisar é o seguinte, que eu também percebi com a Liam e com a Olivia, que eu também já citei a Olivia aqui para vocês, e que isso me deu um start e realmente eu vi que é verdade. Depois eu queria falar sobre alguns filmes para vocês da Disney, né? No caso de Cinderela, a Cinderela você não sabe direito em que período do século XIX Cinderela se passa, né? Mas por volta aí, por causa daquele vestido lindo da Cinderela, com aquela crinolina enorme, por volta aí de 1850, talvez 1860, tá? Só que as meias irmãs da Cinderela, a Drizella e a Anastácia, elas eram aquelas irmãs feias, elas usam um cabelo que remete a 1830, que é justamente esse cabelo engraçado, né? Que hoje em dia soa muito estranho pra gente, então a Disney quis botar esse penteado horroroso nelas. Só que não é o penteado, a menina, que é aquela que tem o cabelo preto, eu acho que é a Anastácia, ou é a Drizella, não sei.
mas ela não faz as esculturas com cabelo. O cabelo dela tá só dividido aqui no meio e o que tá ali é o laço que ela usa na cabeça que faz esse desenho. Mas se você olhar, você vai ver que o laço remete a esses cabelos doidos da década de 1830. E também ela usa aquelas mangas de 1830, né? E por vezes usa um penacho na cabeça também, tá? E é engraçado porque quando Liam e a sua amiga Olivia se vestem com roupas de 1830 e fazem cabelos de 1830, elas costumam levar com elas aquele gatinho. Que gatinho? O Lúcifer, o nome do gato. Porque a madrasta da Cinderela, ela tinha o Lúcifer. Ou seja, ao levar o Lúcifer com elas nas festas que elas vão, elas estão brincando que uma é Drizella e a outra é a Anastácia, tá? E aí, ao citar a Liam aqui, a Olivia, que eu vou também mostrar um videozinho pra vocês delas se vestindo no carro, indo pra um lugar, pra um baile, né, e elas estavam dirigindo pra ir pra esse lugar, que elas brincam com os cachinhos delas, porque hoje em dia, não só hoje em dia, mas naquela época também já tinha, caso você não quisesse fazer esse cachinho com o seu próprio cabelo, eu falei pra vocês que usava-se muito o aplique, né? E já se usavam alguns apliques que são só os cachinhos aqui na frente, tá, gente? Hoje em dia vende-se isso pra quem quer fazer reconstrução histórica, né? E não quer ficar fazendo cachinho no cabelo, você vai lá só e tchum, coloca. É um clipezinho que você coloca na cabeça aqui assim na frente, agora já vem com os cachinhos. Mas naquela época também já tinha, tá? Então, gente, falamos aí dos cabelos de 1830, agora vamos para 1840 e 1850.